Olá, bem-vindos, bem-vindas. Que alegria estar aqui nesse Dia Mundial da Criatividade. É uma grande alegria e espero que a gente tenha um encontro gostoso para poder compartilhar e para poder sairmos daqui desse encontro com novas ideias de transformação, de criatividade. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência que, neste lugar em que nós estamos aqui, o Colégio SEAT, é um dos lugares em que ela é realizada, que é o programa Seja de Educação Socioemocional. Aliás, falo de uma cidade muito especial, de uma cidade muito inovadora, que é a cidade de Lajeado, e que teve a coragem de ousar e de inovar, trazendo para essa cidade, pela primeira vez, um programa de educação socioemocional para as suas crianças e adolescentes no ensino fundamental, que foi feito no Brasil, criado no Brasil, a diferença de outros programas que existem e que foram criados em outros lugares. O Brasil tem plenas capacidades de trabalhar esse assunto nas suas escolas, e que bom que Lajeado deu esse primeiro passo. SEAT é um desses parceiros, a rede municipal e estadual aqui da cidade também. Então, é uma grande alegria estar neste auditório e falando aqui de Lajeado sobre a importância da educação socioemocional na escola, porque se ela já era importante alguns anos atrás, quando inclusive ela foi introduzida na Base Nacional Comum Curricular, agora, depois de 2 anos de pandemia, depois das crianças, com todos os traumas e todos os efeitos que essa pandemia trouxe para as crianças que ficaram sem estar dentro da sala de aula, ela é absolutamente imprescindível, uma ferramenta imprescindível para os professores e para os estudantes em sala de aula. Mas por que a gente fala, né? Por que a educação socioemocional ela é importante? Me apresento rapidamente, meu nome é Tâmara Biolo Soares, eu trabalho no Instituto Cidade Segura, que é um instituto que trabalha com prevenção à violência com um diferencial, que é a base científica, baseado em evidências científicas, né? Porque também é nossa missão, e a gente acredita muito nisso, que hoje a ciência ela precisa estar disponível dentro da sala de aula, dentro da gestão pública, e essa é a ponte que a gente faz, trazendo a ciência, a academia para a gestão pública, e essa é uma das experiências aqui de Lajeado também muito exitosas nesse sentido, com o Pacto Lajeado pela Paz. Aqui, alguns exemplos, né? O Pacto Pelotas pela Paz, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e o Pacto Lajeado pela Paz, cidades que inovaram e tomaram para si esse assunto, porque muitas vezes a gente fala em municípios que não querem pensar, por exemplo, em prevenção à violência, né? Deixam essa atribuição para outros entes federativos. Que bom que a gente tem cidades e gestores que decidem ousar, inovar, mais uma vez, e chamar essa responsabilidade para si. Existe no Brasil, infelizmente, e a pandemia foi mais um elemento que veio a agravar essa situação, uma epidemia de violência na infância. Essa epidemia de violência na infância nos traz que uma média de 11 crianças são agredidas ou negligenciadas por hora no Brasil. Esse parece um número assustador, mas, na verdade, ele é um número muito pequeno perto da realidade. Estima-se que isso represente de 10% a 15% apenas, porque a gente não fica sabendo dessas violências. São violências que não chegam às autoridades, são violências subnotificadas, né? Então, a gente tem uma grande epidemia de violência, já tínhamos, e essa epidemia de violência, infelizmente, se agravou ao longo da pandemia. Então, a gente está falando de maus tratos contra a criança, abuso sexual contra a criança, uma série de violências que vão ter impactos ao longo de toda a vida da criança, infelizmente. E precisamos agir com relação a essa epidemia de violência. A violência ela tem efeitos muito nefastos no cérebro da criança. Uma criança que é vítima de violência, e vejam, não só a que é vítima, mas a que testemunha a violência. Hoje também a ciência sabe que a criança que testemunha a violência vai ter também esses efeitos nefastos. São muitos os impactos, mas o grande e principal impacto, que é um grande empecilho na aprendizagem, é que o cérebro dessa criança vítima de violência, ele fica no que a gente chama de modo sobrevivência,
né? Essa criança não consegue estar aberta para a criatividade, para a curiosidade, para a aprendizagem. Essa criança fica bloqueada, ela fica num modo fuga ou luta, né? Então, ou ela vai reagir lutando ou ela vai reagir fugindo. Ela não consegue aprender, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ser criativa, ela não consegue agir e atuar na sua potencialidade. Por isso a violência é tão nefasta e a gente precisa de mecanismos para moderar, mitigar, diminuir esses impactos. Aqui eu vou passar rapidinho. Ops, não está passando. E essa notícia é uma notícia da semana passada. 26 alunos de uma escola estadual passaram mal e tiveram uma crise de ansiedade no retorno à escola. Então, essa é a situação que a gente está vivendo agora. No mundo inteiro, a Unicef vem fazendo esses alertas, mas com certeza no Brasil também, né? As nossas crianças e adolescentes estão retornando para a sala de aula e muitas vezes não estão encontrando formas de lidar com tudo que eles viveram e estão colocando isso para fora na escola, porque a escola é um porto seguro das crianças e dos adolescentes. A professora é esse porto seguro. Então, eu chego na escola e coloco isso para fora. E aí, professor, professora, educador, né? O que se faz? A gente precisa dar ferramentas para a educação para trabalhar esse momento e essa crise que a gente vem vivendo. E nós acreditamos que é possível fazer isso com base em ciência, que é possível e é necessário que isso seja feito. Trabalhando com metodologias estruturadas, pensando em fatores de risco, pensando no desenvolvimento de habilidades protetivas. Porque a gente sabe que a gente só fomenta o desenvolvimento de um indivíduo focando e fomentando as suas habilidades de proteção e não focando nos fatores de risco. A gente precisa conhecer aquilo que coloca as pessoas em risco, mas a gente precisa estimular aquilo que elas têm de positivo, as suas forças, né? Que já foi trazido aqui nesse Dia Mundial da Criatividade. É possível e é necessário, não existe idade para a gente prevenir a violência, por exemplo. Ela pode ser prevenida desde a gestação, desde a barriga da mãe. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para a gente prevenir a violência. Então, eu trago aqui alguns fatores de risco. Um deles é justamente a educação autoritária, os maus tratos, o abuso infantil na infância. Depois, o desempenho escolar mal sucedido. A gente precisa ajudar as nossas crianças a que elas tenham um bom desempenho escolar, porque isso é um fator protetivo extremamente importante. Então, tudo que a gente fizer de investimento nessa escola e no processo educativo, nós vamos estar ajudando a que essa criança tenha sucesso, supere e, portanto, supere todos esses fatores de risco que podem estar colocando em risco o desenvolvimento dela. Na infância e adolescência, fortalecimento do vínculo familiar, aqui os fatores de proteção, então. O controle da impulsividade foi trazido aqui já também, né? A importância do autoconhecimento, da autorregulação, o bom desempenho escolar, o relacionamento com pares pró-sociais, o perfil parental participativo e desenvolvimento de habilidades pró-sociais, sendo a autorregulação um dos elementos mais fundamentais nesse processo. Aqui, eu vou deixar os meninos falarem um pouquinho. Temos áudio aí? Lidar com as situações do dia a dia, tanto emocional quanto físico. Que situações te deixam mais nervoso? No dia a dia, umas situações de medo ou raiva, saber controlar por causa da ajuda do programa, para aprender a saber lidar. Ajudou bastante. O que acontece quando a gente não consegue lidar com essas emoções? A gente faz coisas que não são boas e pode prejudicar tanto a mim quanto a outra pessoa que participou também. Justamente por isso é muito bom, né? Pra saber controlar as emoções. É útil para vocês? Porque tem muita gente que não sabe, né? Controlar, consegue. Aí, tipo, isso pode ajudar bastante. Então, esses são depoimentos que eu trago com muita alegria de estudantes que estão participando do programa de educação socioemocional na escola. Vejam que lindo um menino do 7º ano dizendo: fazer esse processo de regulação emocional é importante, né?
eu reconhecer que eu sinto raiva e que está tudo bem sentir raiva, porque raiva é uma emoção que todo ser humano sente. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre quando eu sinto raiva e vamos falar sobre o que fazer, de que forma eu reconheço esse processo, de que forma eu medio essa situação, de que forma eu me relaciono com essa emoção, né? Mas, em seguida, mais depoimentos. Então, esse processo de educação socioemocional é a aquisição de habilidades necessárias para reconhecer, gerenciar emoções, desenvolver cuidado e preocupação com os outros, estabelecer relações positivas, tomar decisões responsáveis. O que são decisões responsáveis? Aquelas que são saudáveis para a minha vida, que não vão me prejudicar, nem prejudicar os outros, manter situações, manejar situações desafiadoras de forma eficaz. O precursor desse processo foi um programa muito antigo, que já tem algumas décadas e que já foi avaliado e que mostrou que crianças, na tenra idade, pequenininhos, na educação infantil, no início do ensino fundamental, que recebem a educação socioemocional quando pequenas, elas, não só elas têm um efeito ao longo da vida delas muito positivo e muito protetor, como esse efeito ele é intergeracional, ele ultrapassa aquela geração e chega nos filhos dessas pessoas que se divorciam menos, que têm menos dependência de alcoolismo, de drogas, que têm menos encontros com a polícia, menos prisões, que dependem menos de programas, por exemplo, de assistência social, porque conseguem obter uma renda mais alta, que conseguem desempenhar melhor na escola. Então, a educação socioemocional, ela determina, em pouco tempo na vida desse sujeito, ela determina efeitos ao longo da vida toda, e esses efeitos ultrapassam a vida dessa pessoa e chegam nos seus descendentes. Ela melhora em 57% as habilidades socioemocionais, ela reduz brigas e conflitos na escola, ela reduz o consumo de álcool e outras drogas, e ela reduz também o número de prisões. E aqui, claro que a gente está falando, né, de uma média. Esse estudo, especificamente, é uma meta-análise que foi feita a partir da análise de estudos que englobaram mais de 270 mil jovens e estudantes, né, no mundo todo. Então, a gente está falando de uma média. Imaginem que naquelas comunidades, naquelas escolas, naquelas crianças, em que as crianças teriam uma maior probabilidade, por conta do número de fatores de risco, de estarem vulnerabilizadas por esses fatores de risco, essa proteção ela é muito maior, né? Então, ela significa uma mudança na trajetória de vida desse indivíduo, essa tecnologia leve que é a educação socioemocional. Aumento de 13% no desempenho acadêmico, professores e direções muito satisfeitas com os efeitos que a educação socioemocional traz na escola. Mais um videozinho. E ajuda bastante, né? Em que ele está te ajudando? A manter a calma e também me ajudou a meditar mais. Eu já meditava, mas me deu mais força de vontade para continuar. Na hora da prova, ontem, eu ajudei, eu fiz o negócio da respiração e eu consegui ir melhor do que se eu não tivesse feito, eu acho. Era muito bom. Sim, ajuda bastante. Na questão, tipo, quando eu tô fazendo prova, eu não fico tão nervosa. Tipo, me ajuda a não ter, assim, minhas crises de ansiedade e essas coisas. Por exemplo, eu vou em um lugar que eu não me sinto muito confortável, eu fico muito nervosa, eu, tipo, uso a técnica de respiração e funciona, de respirar fundo e... Vocês que estão nos escutando, têm uma técnica para quando ficam nervosos? Será que é importante a gente ter uma técnica para se tranquilizar frente a um desafio que nos deixa palpitantes, que nos deixa nervosos? Será que a gente ensinar isso aos adolescentes, assim como ensinar como reconhecer as emoções difíceis, as emoções que colocam eles numa situação desafiadora, de nervosismo, de medo, de raiva, será que isso é útil? Será que é interessante a gente ensiná-los a ter paciência, a ouvir o outro com o coração, a se colocar no lugar do outro? Será que isso é útil? Isso não é apenas útil, isso é absolutamente fundamental para a vida. E olha que lindo, elas dizendo, eles e elas, né, dizendo como isso é importante, como eu acho que eu teria ido pior, talvez, na prova, se eu não tivesse feito. E aí eu consegui me acalmar.
eu consegui respirar, eu consegui ter um momento de tranquilidade para então me preparar para aquele desafio e entrei naquela prova mais tranquila e, portanto, né, com a capacidade de pensar melhor, de raciocinar melhor. E são ferramentas muito simples que a gente pode entregar para crianças e adolescentes e que podem facilitar o caminho deles ao longo de todo o processo de aprendizagem na escola e, certamente, eles vão utilizar isso também em momentos desafiadores ao longo da vida deles. Então, o que a gente vai trabalhar dentro da educação socioemocional? Essas 5 grandes habilidades. O autoconhecimento, o autocontrole ou autorregulação, a competência nas relações, as habilidades sociais e a tomada de decisão responsável. Que um vai construindo sobre o outro e tudo começa com esse processo de autopercepção, autoconhecimento. E aí nós vamos agregar uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta de atenção, de presença. Então, eu vou convidar que vocês percebam os seus corpos aqui nesse momento. Né? Quem está sentado pode se desacomodar na cadeira um pouquinho, afastar as suas costas do seu encosto, colocar as 2 pernas no chão. Quem quiser pode fechar os olhos. E aí, a gente brevemente observa a nossa respiração. Se ela está agitada, se ela está tranquila. A gente observa o que o nosso corpo está sentindo, tensão, calor, frio, outras sensações que podem estar presentes. Observamos as nossas pernas, nosso abdômen, os nossos braços. E podemos pensar, agora que estamos aqui, qual é a nossa intenção em estar aqui? Por que eu estou aqui? Participando, ouvindo. Qual é a minha intenção? A gente pode fazer uma respiração profunda. E aos poucos abrir os olhos e retornar. Então, um breve exercício de presença e que já muda a forma como a gente enxerga, muda a forma como a gente interage e muda a nossa experiência, porque agora a gente está guiado pela nossa intenção. E isso faz toda a diferença. E esse é uma ferramenta muito importante desse processo. Ela é uma ferramenta, um instrumento para a gente trabalhar o processo de educação emocional também. Me ajudou a não bater no meu irmão, porque ele sempre me incomodava, daí eu sempre tinha raiva dele, só que daí agora eu não bato mais nele. Eu penso antes de fazer as coisas. Eu e minha prima, que ela sempre vai na casa da minha avó, né? A gente sempre brigava, a gente não se suportava uma da outra, né? E daí, quando aconteceu esse programa, eu respiro também penso pra ela pensar um pouco depois e me ajudou bastante. As dinâmicas, elas são bem legais, assim. São atividades bem criativas, assim, né? Aquela coisa diferente das outras aulas. Em vários momentos, assim, às vezes quando tu tá estressada ou até quando tá nervosa, isso ajuda bastante. Aí, o que tu faz nesses momentos agora, que tu aprendeu? Eu faço a técnica de respiração, às vezes de manhã eu faço meditação, também ajuda muito. É possível a gente até reduzir as brigas entre irmãos, né? Ou entre primos, como a gente viu no depoimento das crianças. E as meninas dizendo, agora eu consigo usar a técnica de respiração, eu conheço o poder do meu corpo e o poder da minha presença e o poder da minha respiração, que é
algo que está sempre com a gente, onde quer que a gente vá, o nosso corpo é a nossa âncora, a nossa respiração é a nossa âncora para esse momento presente. E ela é o caminho para esse autoconhecimento, autogerenciamento, tomada de decisão responsável, consciência social, empatia com os outros, que traz a educação socioemocional. Uma ferramenta hoje imprescindível nas escolas, assim como o Lajeado está fazendo, e esses depoimentos são daqui e já mostram toda a transformação que essa tecnologia muito simples, muito fácil, muito de custo, excelente custo-benefício e muito leve, porque não significa construir lugares e sim trabalhar mentes e corações. Por mais educação socioemocional nas nossas escolas. Muito obrigada.